Sabe aquela sensação de que a cabeça não acompanha mais? Tipo, excesso de informação, dificuldade para aprender algo novo. Ou até aquela impressão de que nosso cérebro veio com algum defeito de fábrica. Nossa, sim, acho que todo mundo sente um pouco isso, né? Pois é. E é quase universal esse desejo de dar um upgrade na mente, sabe? Tipo o personagem do filme Sem Limites. Total. E olha, a boa notícia é que talvez esse upgrade ele esteja mais ao nosso alcance do que a gente imagina. Sério? Como assim? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um cara, o Jim Kwik. Ele virou especialista em aprendizagem acelerada, sabe? E o interessante é que foi justamente por ter trilhado um caminho bem difícil de superação pessoal. Ah, é? É. A tese central dele é bem instigante. Muitas das nossas limitações, na verdade, não são reais, são aprendidas. Opa, peraí. Limitações aprendidas, isso é forte. Muito. E é aí que a gente entra hoje, então. Nossa exploração vai seguir essa trilha. Como a gente cria essas barreiras mentais e, o mais importante, como podemos, sei lá, desmontá-las. Isso. O Kwik vê isso como uma espécie de jornada do herói do aprendizado, né? A gente vai investigar a estrutura que ele propõe para destravar nosso potencial. Exatamente. E ele foca em 3 pilares que, segundo ele, limitam ou libertam a gente: mentalidade, motivação e métodos. Mentalidade, motivação e métodos. Ok. E para entender a força dessa ideia, vale muito a pena conhecer a história dele, a origem disso tudo. Conta aí. No caso do Kwik, foi um acidente bem sério na infância. Uma queda feia no jardim de infância resultou numa lesão cerebral. Nossa, imagina o impacto disso numa criança, né? Pois é, ele conta que de um menino super curioso virou alguém mais introvertido, com muita dificuldade de foco, de memória, para ler. Caramba! E ele internalizou aquela ideia de ser o menino com o cérebro avariado. Sabe? Ficava repetindo para si mesmo que era lento, que não era inteligente, aqueles mantras negativos. Puxa, que barra! Isso deve ter tornado a escola um pesadelo. Exato. A escola virou uma experiência muito árdua. Ler era uma batalha, ele demorou anos a mais que os colegas para conseguir. E o medo de falar em público, paralisante. Mas aí, pelo que li, teve um elemento curioso que ajudou ele, né? Os quadrinhos. Sim. Olha que interessante, especialmente os X-Men. Ele encontrou ali um espelho e uma esperança, sabe? Como assim um espelho? Personagens que eram diferentes, incompreendidos, mas que conseguiam transformar suas anomalias em superpoderes. Isso plantou uma sementinha nele de que, talvez, ser diferente não fosse só um fardo, podia ser algo mais. Que legal essa conexão. E essa busca por superar as dificuldades continuou depois? Continuou, sim. Um ponto de virada importante foi já na faculdade. Ele estava se sentindo um fracasso, quase desistindo de tudo. Sério? Uhum. Aí ele foi incentivado por um mentor, o pai de um amigo, e esse mentor fez umas perguntas essenciais para ele, sobre objetivos de vida, o que você quer ser, fazer, ter, compartilhar. Isso meio que deu um choque nele e o levou a ler vorazmente sobre desenvolvimento pessoal. Ah, então foi aí que ele começou a se interessar por aprender. Sim, mas ele levou isso ao extremo. Se afundou tanto nos livros que esqueceu do básico: comer, dormir, se exercitar. Ih, rapaz. E aí o que aconteceu? Acabou tendo outro acidente por exaustão, outra lesão na cabeça. Não acredito. 2 vezes. 2 vezes. Mas foi ali no hospital dessa segunda vez que veio a virada de chave. Ele estava olhando para uma caneca com a imagem do Einstein e tinha aquela frase: nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo nível de consciência que o criou. Ah, clássica. A famosa epifania de hospital. Exatamente. Foi ali. Ele parou de se perguntar como eu conserto o meu cérebro quebrado e começou a questionar outra coisa: como eu posso aprender a aprender melhor, mais rápido? Mudou a pergunta. Mudou a pergunta e foi o início da jornada dele pela meta-aprendizagem, o estudo de como otimizar o próprio processo de aprender. Que história, hein?
E foi nessa busca que ele chegou naqueles 3 pilares que você mencionou. Isso. A busca revelou para ele que nosso potencial não é um ponto fixo no mapa, sabe? É mais como uma equação. E ela é influenciada por 3 variáveis cruciais: nossa mentalidade, nossa motivação e os métodos que a gente usa. Mentalidade, motivação, métodos. Esse é o coração do modelo sem limites dele, então. Exatamente. E a mentalidade é o ponto de partida. É fundamental. O Quick defende que boa parte do que a gente acredita sobre nossa própria inteligência, nossa capacidade, na verdade são mentiras. Mentiras? Como assim? Crenças limitantes que a gente absorve, sabe? Da cultura, de experiências passadas. E desafiar essas mentiras é o primeiro passo para liberar o potencial. Faz todo sentido. É como, sei lá, tentar correr uma maratona acreditando que você só consegue andar alguns metros. Não vai dar certo, né? Exato. Então vamos desmascarar algumas dessas mentiras mais comuns que ele aponta. A primeira é um clássico, a ideia de que a inteligência é fixa, que a gente nasce com um QI definido e pronto, acabou. Sim, esse é um mito poderoso, né? Mas olha, a neurociência moderna mostra outra coisa bem diferente. O quê? Que a inteligência é muito mais fluida, maleável do que se pensava. Nosso cérebro tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Ele se adapta, cria novas conexões o tempo todo. Ah, já ouvi falar disso. Então, a questão não é o quão inteligente alguém é, mas como essa pessoa é inteligente. Existem múltiplas formas de inteligência, sabe? Lógica, espacial, musical, interpessoal. O jogo é desenvolver as nossas, não se conformar com o rótulo. Nossa, é libertador pensar assim. Tira um peso, né? Com certeza. E tem outra mentira que circula muito, direto aparece em filme e tal, a de que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Ah, essa é persistente. Impressionante como cola, né? Mas é completamente falsa. É mesmo? Por quê? Olha, evidências não faltam. Primeiro, qualquer dano cerebral, por menor que seja, geralmente causa algum tipo de déficit. Isso indica que todas as áreas têm alguma função, né? Faz sentido. Segundo, imagens cerebrais mostram atividade no cérebro todo, mesmo quando a gente está dormindo. Terceiro, ele consome uma quantidade enorme de energia, tipo uns 20% do corpo todo. Pra quê? Pra deixar 90% parado? Não faz sentido. 20%. É muita coisa. Muita. E ainda tem a poda sináptica. O cérebro elimina conexões que não são usadas. Ou seja, se a gente não usasse 90%, ele já teria se livrado disso. Entendi. Então usamos 100%. Usamos 100%, sim. A meta não é usar mais cérebro, mas usá-lo de forma melhor, mais eficiente, mais inteligente. Usar melhor, não mais. Boa. E a terceira mentira que ele combate? Essa dói um pouco. A de que erros são fracassos. Acho que essa vem direto da escola, né? Errou, nota baixa, castigo. Exatamente. É um condicionamento forte. Mas o Quick propõe uma ressignificação poderosa para isso. Qual? Erros não são fracassos. São feedback. São a prova de que a gente está tentando algo novo, saindo da zona de conforto. Cada erro é, na verdade, uma informação valiosa sobre o que ajustar para a gente continuar aprendendo e melhorando. Gosto disso. Erro como informação. Isso, a gente não é os nossos erros, eles são só eventos no processo. Muito bom. E quanto àquela frase famosa, conhecimento é poder, o Quick também questiona isso, certo? Sim, ele dá uma ajustada nisso aí. Ele argumenta que conhecimento por si só é apenas potencial de poder. Potencial. O poder real, a transformação na vida, vem da aplicação desse conhecimento. A fórmula que ele sugere é tipo, conhecimento vezes ação igual poder. Conhecimento x ação igual a poder. Interessante. Acumular informação sem agir não muda o jogo, entende? É como ter uma biblioteca incrível na cabeça, mas a chave da porta à ação está enferrujada, não serve para nada. Uma biblioteca trancada. Boa analogia. E a última mentira que a gente selecionou para hoje é a de que aprender coisas novas é inerentemente difícil. Muita gente associa aprender com o esforço penoso, talvez por causa da escola mesmo. Pois é,
E a verdade, segundo o Quick, é que aprender pode ser mais fácil, mais rápido e até divertido, prazeroso, se a gente usar as abordagens certas. A dificuldade muitas vezes não está na nossa capacidade, mas nos métodos que a gente usa ou na mentalidade que a gente carrega para a tarefa, sabe? Entendi. Entender que o cérebro é como um músculo que se fortalece com o treino, com o desafio, isso muda tudo. Ok. Então, o primeiro grande passo é ajustar a mentalidade, derrubar essas crenças, essas mentiras, mas você falou que eram 3 pilares. O segundo era a motivação, né? Como isso entra na equação? Exato, motivação é o segundo M. E ela é crucial porque é o combustível. Não adianta nada ter a mentalidade aberta, os melhores métodos do mundo, se não houver um porquê, sabe? Uma energia que te impulsione a agir. O gás. Isso, o gás. O Quick conecta a motivação a 2 coisas principais: propósito e energia. O propósito é o porquê de você querer aprender aquilo. E a energia é, cuidar da saúde física e mental para ter disposição para fazer. Propósito e energia. E ele tem uma fórmula para motivação que eu acho bem legal. Motivação sustentável igual propósito vezes energia vezes pequenos passos simples. Pequenos passos simples. Porque ter um propósito gigante é ótimo, mas o que faz a coisa andar no dia a dia são as pequenas ações consistentes, sabe? Alimentadas pela energia e direcionadas pelo propósito. É isso que cria um momentum. Faz muito sentido. No caso dele mesmo, né? A busca pela meta-aprendizagem virou essa grande motivação, que veio da dor pessoal dele e do desejo de ajudar os outros. Precisamente. Encontrar o seu porquê pessoal para qualquer aprendizado é fundamental. Mas, olha, além desses desafios internos, da mentalidade e da motivação, o Quick também alerta para uns obstáculos bem modernos. Externos. Obstáculos externos, que ele chama de os 4 cavaleiros digitais. São tipo os vilões da nossa era que sabotam a nossa capacidade de foco e aprendizado. Cavaleiros digitais soa meio apocalíptico, mas confesso que me identifico com a ideia de ter vilões digitais atrapalhando o meu foco. Qual o primeiro deles? O primeiro é o dilúvio digital. É simplesmente o excesso de informação, a quantidade absurda de dados que a gente recebe o tempo todo. Ah, sim, e-mail, notícia, rede social, mensagem. Exato. Somos bombardeados. O Quick menciona umas estimativas de que a gente consome mais informação num único dia do que alguém lá do século XV consumiria numa vida inteira. Nossa Senhora, é muita coisa. E qual o impacto disso? Gera estresse, gera sobrecarga cognitiva e dificulta muito a nossa capacidade de realmente processar e reter o que importa. A gente fica pulando de uma coisa para outra. Aquela sensação de estar sempre correndo atrás, sem tempo para digerir nada direito. E isso atrapalha a memória, né? Muito. Estudos mostram, por exemplo, como as pausas são importantes para consolidar a memória. Sem esses momentos de descanso mental, o aprendizado fica superficial. E aí entra o segundo cavaleiro, que está super conectado a isso, a distração digital. Ah, essa eu conheço bem. O celular vibrando do lado, a notificação que pisca, aquela aba nova que a gente abre no navegador. Exatamente. A gente está constantemente sendo fisgado por pequenos estímulos que liberam dopamina no cérebro, sabe? O neurotransmissor do prazer, da recompensa. Isso cria um ciclo vicioso que, na prática, treina nossos cérebros para distração contínua. O foco profundo, aquele que é essencial para aprender de verdade, fica cada vez mais difícil de alcançar. E a tal da multitarefa? Muita gente acha que é produtividade. Pura ilusão, na verdade. A multitarefa esgota rapidamente os recursos mentais. É muito menos eficiente do que focar em uma coisa de cada vez. Entendi. Dilúvio e distração. Qual o terceiro cavaleiro? O terceiro é a demência digital. Demência digital. Que nome forte. O que é isso? É a ideia de que, ao terceirizarmos funções cognitivas básicas para a tecnologia, tipo lembrar número de telefone, usar GPS para qualquer trajeto, até fazer contas simples na calculadora do celular, os nossos próprios músculos mentais começam a atrofiar. É aquele princípio do use-o ou perca-o, só que aplicado à nossa cognição. Caramba!
É meio assustador pensar que a gente está voluntariamente desaprendendo a usar partes do nosso cérebro porque é mais cômodo deixar o aparelho fazer por nós. Exato. Quase como terceirizar nossa própria memória, nossa orientação espacial. Pesado. E o quarto cavaleiro? O quarto é a dedução digital. Aqui, o risco é um pouco mais sutil, talvez. É sobre deixar a tecnologia pensar por nós num nível mais complexo. Como assim? Depender demais de resumos prontos, de algoritmos de recomendação que só mostram o que a gente já gosta, de respostas rápidas da inteligência artificial sem checar, isso tudo pode enfraquecer o nosso pensamento crítico. Ah, A nossa capacidade de analisar informações de forma independente, sabe? De resolver problemas complexos por conta própria. Até a nossa criatividade pode ser afetada. E tem o risco de a gente acabar vivendo em bolhas de informação, onde só vemos o que confirma as nossas crenças pré-existentes. uau. Dilúvio, distração, demência e dedução digitais. Realmente, juntos eles formam uma barreira e tanto para quem quer aprender e se aprofundar em algo hoje em dia. Sem dúvida. Eles contribuem enormemente para essa sensação de sobrecarga, de fragmentação que tanta gente sente. E é justamente por isso que, depois de ajustar a mentalidade e encontrar a motivação, o terceiro M se torna tão crucial: os métodos. Ok, então a gente já desmascarou as crenças limitantes, entendeu a importância da motivação e identificou esses vilões digitais modernos. Mas como a gente luta contra isso na prática? É aí que entram os métodos, as estratégias concretas, certo? Isso mesmo, o como a gente aprende faz toda a diferença do mundo. O Quick oferece um arsenal de técnicas para isso, mas tem um framework que encapsula bem a filosofia dele, que é o método FAST. Fast, rápido, em inglês. Legal. É um acrônimo para ajudar a acelerar o aprendizado de qualquer coisa. Fast. Vamos decifrar isso então. O F é de F é de forget, esquecer. esquecer, mas a gente não quer aprender. Calma, a ideia aqui é tríplice. Primeiro, esquecer temporariamente o que você acha que já sabe sobre o assunto. Para quê? Para abordar o aprendizado com uma mente de principiante, mais aberto a novas perspectivas, sabe? Ah, tipo, sem pré-julgamentos. Entendi. Isso. Segundo, esquecer as distrações. Aquilo que não é urgente ou importante no momento, para focar no que realmente importa agora. O celular longe, as notificações desligadas. Exato. E terceiro, que talvez seja o mais desafiador, esquecer suas limitações autoimpostas sobre aquele assunto. Aquela vozinha que diz: "Ah, eu não sou bom nisso. Isso é muito difícil para mim." Essa parte de esquecer as limitações parece ótima na teoria, mas é justamente o mais difícil na prática, não? Como é que ele sugere fazer isso de verdade quando a criança está tão arraigada? Olha, é um processo contínuo, claro. Não é um botão que a gente aperta, mas começa com a consciência dessa crença. E a decisão ativa de suspendê-la durante o aprendizado. É agir apesar da crença, entende? Agir apesar da crença. Isso. E o A do FAST ajuda muito nisso. A é de act, agir. Agir. Faz sentido. Aprendizagem não é um esporte para espectadores. Precisa ser ativa, tem que participar, fazer perguntas, tomar notas de forma eficaz. E aqui não é a transcrever palavra por palavra, mas capturar as ideias principais, fazer conexões. Certo. Discutir o assunto com alguém, tentar aplicar o que se aprende o mais rápido possível. A ação é o que transforma um aprendizado passivo em conhecimento real e internalizado. Ok, então. Mente aberta, forget e ação. Act. E o S? S é de state, estado. Refere-se ao nosso estado físico e mental no momento do aprendizado. Estado físico e mental. Como assim? O Quick enfatiza muito que a nossa fisiologia e a nossa psicologia estão totalmente interligadas. Cuidar do sono, da alimentação, da hidratação, até da postura corporal. E também gerenciar as emoções. Tudo isso cria um estado ótimo para o cérebro aprender e reter informações. Que interessante. Então, tipo, sentar direito, respirar fundo, isso ajuda a aprender. Ou adotar uma postura mais confiante, podem, surpreendentemente, impactar a forma como você absorve a informação. Nunca tinha pensado nisso tão diretamente.
Essa conexão corpo-mente pro aprendizado. E o T final do FAST? T é de teach, ensinar. Ensinar. Uma das formas mais poderosas de realmente consolidar um aprendizado é aprender com a intenção de ensinar aquilo para outra pessoa depois. Mesmo que eu não vá ensinar de verdade. Mesmo que não vá, só a intenção já muda a forma como você processa a informação. Te força a organizar as ideias de um jeito mais claro, a identificar os pontos essenciais, a pensar em analogias para explicar e, principalmente, a perceber onde estão as suas próprias lacunas de entendimento. Faz sentido, é como um teste ácido para o seu próprio aprendizado, né? Se você consegue explicar para alguém é porque entendeu bem. Exatamente. FAST. Forget, act, state, teach. Esquecer, agir, estado e ensinar. Gostei. Um guia prático e bem direto ao ponto. Sim, é um bom resumo da abordagem dele. Imagino que no material original, no livro dele, ele explore outros métodos mais específicos para áreas como memória, leitura rápida, foco. Exatamente. Existem técnicas bem detalhadas para cada uma dessas áreas. Ele ensina como melhorar a concentração, como memorizar listas, nomes, como ler mais rápido, com compreensão. Mas o princípio central por trás de tudo é sempre esse: nós não somos vítimas de um cérebro limitado. Nossa capacidade de aprender e de crescer é uma função direta da nossa mentalidade, da nossa motivação e dos métodos que a gente escolhe aplicar. É uma visão bem mais otimista, né? E proativa do nosso potencial. A gente não está preso. A gente pode treinar nosso cérebro, pode desafiar o que nos disseram ou o que a gente passou a acreditar sobre nós mesmos. Com certeza. E o Quick fala muito sobre a interseção desses 3 M's. É nesse ponto de encontro onde uma mentalidade positiva, aberta, encontra uma motivação forte e métodos eficazes, é aí que a mágica do Sem Limites acontece. A intersecção. Pensa bem, se um desses pilares dá fraco, o potencial fica contido. Mentalidade boa e métodos ótimos, mas sem motivação, leva à procrastinação. Verdade. Motivação a 1000 e métodos eficientes, mas com uma mentalidade limitante, tipo, eu não mereço, não vou conseguir, gera autossabotagem. E mentalidade positiva, motivação lá em cima, mas sem métodos eficazes para aprender, resulta em frustração. Muito esforço para pouco resultado. Nossa, essa imagem da interseção é muito poderosa mesmo. Precisa dos 3 juntos funcionando bem. Exato. E isso nos leva talvez a uma reflexão final interessante para quem está ouvindo a gente agora. Pensando nesses 3 pilares, mentalidade, motivação e métodos, onde será que parece estar o principal ponto de atrito pessoal nesse momento? Boa pergunta. Será que são as crenças sobre as próprias capacidades que estão segurando o avanço, a mentalidade? Ou talvez falte um porquê mais claro, sabe? Ou a energia para colocar em prática, a motivação. Ou será que é a forma como se tenta aprender que não está funcionando, que está precisando de novos métodos, tipo o FAST, ou outros? É uma ótima pergunta para cada um se fazer, né? Identificar qual dessas áreas, mindset, motivação ou métodos, está precisando de mais atenção agora, pode ser justamente o primeiro passo para começar a desaprender os próprios limites. E iniciar essa jornada. Exato. Iniciar essa jornada rumo a um potencial mais livre, mais expansivo, rumo a ser de fato sem limites.